Obrigado ao professor Antônio Lavareda. Antes de passar a palavra para o Maurício, queria convidar o Lucas de Aragão, que vai compor também aqui o nosso time. Uma salva de palmas para o Lucas. Com a palavra agora o Maurício Moura, diretor do Ideia Big Data, que também terá 30 minutos para expor. E eu lembro a vocês que quem quiser fazer as perguntas ao final da terceira fala, por favor, vá anotando a sua pergunta, preparando para fazer, tá bom? Maurício. Bom dia. Bom dia, professor Lavareda. Bom dia, Lucas. É um prazer fazer parte aqui dessa mesa. E eu queria até, não só aqui o professor, mas todos os ilustres colegas que estão aqui. Eu até me recordo um pouco a história do Einstein, quando ele foi divulgar a teoria da relatividade, né? Ele, na época não tinha muita internet, não tinha televisão, não tinha nada, então ele pegou um motorista e viajou 22 estados americanos, em 22 universidades, apresentando a teoria da relatividade, né, a equação. E na 22ª, o motorista dele virou e falou assim: professor, eu já decorei a tua apresentação. Já posso fazer. Ele é mesmo? Então, acho que você tem que fazer, né? Aí foi lá o motorista, durante meia hora ele basicamente repetiu a apresentação do Einstein, e no final da apresentação alguém levantou a mão, né, e fez uma pergunta. Aí o Einstein falou: putz, e agora, né? Aí o motorista respondeu assim: essa sua pergunta é tão fácil que eu vou pedir para o meu motorista responder aqui. Então, qualquer pergunta, por favor, para os especialistas aqui. Bom, eu não sou cientista político, eu sou economista, né? E até quando o Lavareda falou sobre chimpanzé, eu me sinto um pouco chimpanzé da ciência social. Só que essa eleição, os chimpanzés tinham uma única oportunidade de ter um monte de dado disponível mostrando uma tendência, né? Acho que nunca os chimpanzés tiveram tanta informação para chegar às conclusões sobre a eleição desse ano. Eu queria só começar, em 2016, eu me lembro que eu estava assistindo as primárias americanas, né, de Iowa, que é onde começam as primárias americanas, e o Trump estava com 25% de intenção de voto em Iowa, né? Uma coisa que na época começava a ser um pouco inconcebível, né? Eu me lembro que entrou uma repórter ao vivo, né, entrevistou um cara aleatório e perguntou por que ele ia votar no Trump. E o cara falou uma frase que permeia muita coisa do que aconteceu daqui para frente. Ele falou assim: eu vou votar no Trump porque ele é diferente de tudo que está aí. E em 2016, quando começou-se a ventilar o nome Bolsonaro como presidente da República, eu comecei a ouvir várias qualitativas, inclusive nas redes sociais, várias frases que reproduziam exatamente essa mesma fala. Eu vou votar no Bolsonaro porque ele é diferente de tudo que está aí. E eu concordo plenamente com o professor que essa foi a eleição dos indignados, né? E que sinais que a gente tinha que ia ser uma eleição dos indignados? Eu acho que o primeiro sinal, eu vou trazer um pouco de dado de opinião pública que eu tinha em 2017. Em 2014 eu fiz uma pesquisa, em 2013 eu fiz uma pesquisa perguntando que essas pessoas tinham vontade de votar num candidato a presidente de fora da política. E na época, 22% dos entrevistados diziam que teve vontade de votar num candidato em 2013 de fora da política, e isso foi pós manifestações. Em 2017, essa vontade passou para 56%. Um candidato, ou seja, a narrativa de um fora da política, de um diferente de tudo que está aí, ela já começava a ter um pouco de ressonância. Nessa mesma pesquisa, a gente perguntou da vontade de votar num candidato que não fosse nem do MDB, nem do PT, nem do PSDB para a presidência. Quase 68% disseram que estavam com vontade de votar em alguém que fosse fora desses partidos. Claro que a gente tinha o lulismo ainda muito presente. No final do ano passado, eu fiz uma pesquisa e perguntava espontaneamente para as pessoas falarem um nome, sem apresentar nenhum nome, de um político que representasse na cabeça delas o símbolo de corrupção. E a soma de Lula mais Aécio mais Temer dava 79%. Ou seja, na cabeça das pessoas, e esse é um legado da Lava Jato, como o professor mencionou, os principais ícones desses partidos representavam a Lava Jato, a corrupção. Até brinco que nessa pesquisa o Maluf teve 1,5%, ou seja, ele passou para as pequenas causas oficialmente, ali, do ponto de vista de top of mind.
Então, na cabeça do eleitor, a Lava Jato, você está na Lava Jato, independente se você foi citado, indiciado, condenado, se você está na Lava Jato, você já figura no imaginário de uma maneira diferente. Então, a gente tinha, e nessa uma outra pesquisa, a gente 62% diziam que não tinham vontade de votar em candidatos envolvidos na Lava Jato. Ou seja, essa indignação com a corrupção ia ser um elemento forte na campanha. E eu lembro que muitas vezes a gente ouviu o Bolsonaro falar, principalmente nas redes, que ele ia ter um ministro da Saúde que fosse médico e não tivesse na Lava Jato, um ministro da Educação que fosse professor e não tivesse na Lava Jato. Isso foi repetido 300 vezes. Inclusive, no final de 2017, tinham 10 milhões de procuras Aécio Neve e Lava Jato, tinham 20 milhões de procuras no Google Lula e Lava Jato, tinham 15 milhões de procuras no Google Temer e Lava Jato. Ou seja, eles estavam completamente associados a essa... Então, esse foi um legado da Lava Jato, de a indignação das pessoas em relação à corrupção. Um segundo ponto que a gente via é que a segurança pública passou a ser um tema quase que nacional. Uma coisa que mudou de 2014 para 2018 foi que em 2014 eu não fazia pesquisa, eu não ouvia nas cidades médias brasileiras, eu estou falando de cidades de 200, 400 mil habitantes, Ipatinga, Caruaru, Pelotas, Anápolis, a gente não ouvia tantas histórias de violência como a gente passou a ouvir nos últimos 4 anos. A segurança passou a ser um tema muito forte, muito presente na vida das pessoas. E a segurança ganhou como preocupação, me perguntava qual é a preocupação do dia a dia das pessoas, a segurança começou a ganhar força nas pesquisas. Eu ouvia no interior histórias que eu só ouvia em grandes centros, de pessoas que não podiam sair à noite, de pessoas com problema com droga. E, no começo de 2018, a segurança foi elevada ao nível presidencial quando houve a intervenção no Rio de Janeiro. Eu fiz uma pesquisa em Pernambuco, em fevereiro, e 77% dos pernambucanos diziam que Pernambuco merecia uma intervenção militar, assim como no Rio. E lembrando que a intervenção militar da cidade do Rio de Janeiro não está nem entre as 20 mais violentas do Brasil, e o carnaval que deu a consequência da intervenção não foi nem o carnaval mais violento do Rio de Janeiro. Então o eleitor olhava para o Rio de Janeiro e falava assim, por que eles não têm, e eu aqui que estou sofrendo de violência? Então esse discurso da violência, esse discurso do medo, em dezembro do ano passado, 52% dos brasileiros começaram a ser favoráveis ao porte de armas. Ou seja, passou-se a fronteira da metade dos brasileiros favoráveis ao porte de armas. Então, a segurança pública virou um tema presidencial, que era um tema de muita discussão nas eleições estaduais, passou a ser um tema para ser discutido em nível presidencial. E a intervenção do Rio colocou isso de uma maneira muito forte. O terceiro ponto, que eu sempre, como economista, talvez tenha um viés cognitivo, a eleição presidencial é sobre economia, né? É difícil você passar numa eleição presidencial sem tocar a economia. E o Brasil entrou em 2018 com muito mais desempregados do que 2014, e com uma característica diferente, né? Que só ajuda a questão da indignação. Muita gente no Brasil consumiu, na era do governo Lula, teve um aumento de renda, e esse aumento de renda, houve uma perda de renda, houve uma perda de consumo. Eu até uso a ilustração que tinha muita gente que andava de ônibus, passou a andar de avião e voltou a andar de ônibus. E é muito pior para o eleitor nunca ter tido do que ter e perder. Então, muita gente perdeu na economia. A gente ainda tem uma economia com milhões de pessoas desempregadas. Então, essa combinação de indignação com a política em geral, dos corruptos, com a segurança e com a economia, é uma combinação muito explosiva para ter uma eleição que, como é que eles chamam, super crítica, mas uma eleição claramente de indignação, né? E eu acho que eu acreditava também, quando eu olhava os números, que um candidato de fora da política teria muito mais chance nessa eleição do que nas outras. No caso do Bolsonaro, se colocou como um candidato de fora do sistema. Aliás, eu lembrava muito do Bernie Sanders, que ele fez toda uma campanha nas primárias americanas como se fosse o outsider, e ele está há 32 anos em Washington, que é muito semelhante ao Bolsonaro, que também se colocou como outsider, ele está há anos no Congresso. Então, ele ocupou esse espaço, né, de indignação. E no discurso do Bolsonaro, uma coisa que foi interessante é que ele conseguiu, de uma maneira simples, do ponto de vista do imaginário do eleitor, simplificar. Todo mundo é bandido, do político corrupto ao cara que te assalta. Então, ele conseguiu uniformizar o discurso de uma maneira simples, né? Então, assim, esse elemento de
de indignação estava muito forte. A gente tinha uma coisa única, que era o Lula. O Lula, eu sempre, olhando de fora e vendo os números, o Lula sempre esteve acima do PT, né? Ele é uma instituição acima do PT. Uma coisa que a gente monitorou muito forte foram os eleitores do Lula, porque tinha uma perspectiva jurídica dos eleitores do Lula ficarem órfãos, para onde iriam esses eleitores, né? E quando a gente pesquisou sobre esses eleitores, a gente fez um trabalho de antropologia que a gente acompanhou 2.500 eleitores do Lula ao longo do primeiro semestre de 2018. E primeiro aspecto, né? Por que eles votavam no Lula, né? O Lula adquiriu em 2018 uma coisa que ele não tinha. Era muita gente já isso verbalizava. Eu sei que o Lula não é santo, mas ele fez por mim. O Lula entrou num rouba, mas fez por mim. As pessoas, inclusive, mostravam. Eu pude estudar por causa do Lula, eu pude comprar minha casa por causa do Lula. É diferente do rouba, mais faz antigo, que a pessoa construiu uma obra ou um viaduto. O Lula fez por mim. Então, mas esse eleitor era um eleitor muito mais dele do que assim, a gente sabia que a transferência não ia ser plena. Tinha um potencial de transferência, o professor mencionou aqui, qualquer pesquisa dava 10% de cara, mas não tinha uma transferência plena, né? O eleitor do Lula, ele ficou órfão. E teve um movimento do Bolsonaro no final do primeiro turno, que ele penetrou nesse eleitor do Lula. Eu achei que o Bolsonaro ia ficar muito próximo de ganhar o primeiro turno quando a gente olhava pesquisas no Nordeste e esse eleitor do Lula estava indo para o Bolsonaro. Aí ficou claro que ele começou a ocupar um espaço que não era o eleitorado core dele. Lembrando que o Bolsonaro começou com o eleitorado duro, né, com o eleitorado mais próximo, que era, no começo, essencialmente masculino. Teve aquela discussão do eleitorado feminino do Bolsonaro. Era essencialmente jovem, até 35 anos, e era essencialmente mais escolarizado, né? Então, até quando me pedem para comparar o Trump e o Bolsonaro, é super interessante, porque o eleitorado do Trump é muito diferente. O eleitorado duro do Trump é muito diferente do eleitorado duro do Bolsonaro, do ponto de vista mas algumas coisas eram semelhantes. Por exemplo, quando as pessoas que gostavam do Trump, elas não levavam ele ao pé da letra, mas levavam ele a sério. Então, o que quer dizer com isso? Ninguém acreditava que o Trump ia construir um muro toda a fronteira com o México, mas todo mundo acreditava que ele ia ser mais duro com a imigração. Ninguém acredita que o Bolsonaro vai armar todo mundo, mas todo mundo acredita que ele vai ser mais duro com a segurança. Então eu vi essa semelhança do ponto de vista de... Agora, quem não gostava do Trump levava ele ao pé da letra e não levava a sério, até hoje. Então, assim, mas eram grupos diferentes. O grupo inicial do Bolsonaro era um grupo que eu acredito, inclusive, era órfão do PSDB. O PSDB perdeu o eleitorado acima de 10 salários mínimos. Era um eleitorado cativo, que esse eleitorado migrou fortemente para o Bolsonaro desde o começo. E o Bolsonaro teve uma questão de pesquisa que eu achava interessante, que ele entrou na campanha com um patamar alto de pesquisa espontânea. As pessoas paravam na rua, tanto é que várias pesquisas telefônicas que a gente fez, antes de terminar, quem você vai votar? Bolsonaro. Assim, não terminava nem a frase e a pessoa já cravava espontaneamente quem era. Então ele entrou com um nível de espontânea muito alto. E a relação voto espontâneo que ele tinha voto estimulado era mais alta ainda. Ou seja, o eleitorado dele dava sinalizações fortes que era um eleitorado mais duro, né? Mas como a Lavareda colocou perfeitamente aqui, é um eleitorado indignado, né? Então a gente teve essas similaridades entre o Trump e o Bolsonaro.